Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E hoje a gente vai entrevistar a doutora Patrícia, a gente vai falar um pouquinho desse sofrimento mental que tem nos acometido na pandemia, essa ideia, né, de ficar preso, essa coisa de ficar enclausurado, que é uma parte da população brasileira, tem outras pessoas que não podem, né? Não só por causa do espaço físico, mas também pela condição financeira, mas aqueles que podem têm passado um perrengue aí com relação à saúde mental. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral para a gente tratar desse assunto que tem sido um desafio não só para a psicologia, mas para a medicina de uma forma geral, entender todos esses aspectos, né, da vida humana e nesse momento, depois de mais de 100 anos, uma nova pandemia que assola o mundo inteiro. Seja muito bem-vinda mais uma vez e eu fico muito feliz em te receber aqui no Cultura Geral. Obrigada, o prazer é todo meu. Doutora Patrícia, você poderia falar para a gente, à luz da psicologia, como é essa ideia de síndrome da gaiola, o que é isso, como é que isso manifesta nas relações humanas e como que isso afeta a saúde mental das pessoas? Vamos lá, Ederson. A síndrome da gaiola foi estudado principalmente em crianças e adolescentes, nessa volta às aulas que aconteceu por agora. E eles perceberam que essas crianças e adolescentes, após abrir a gaiola, acreditava-se que eles iam ter um enorme prazer de sair dessa gaiola, mas isso não aconteceu. Então, esses adolescentes e crianças ficaram com muito medo. E nesse medo, eles preferiram e preferem ainda ficar presos na gaiola. A gaiola é um lugar seguro. É como se fosse o barco. O porto é um lugar seguro. E o lado de fora é um lugar de medo. Então, essas crianças e adolescentes, elas preferiram não sair, não interagir e não voltar para as aulas presenciais. Isso nós podemos chamar de uma síndrome, uma coisa parecida com a síndrome de Estocolmo ali, alguma coisa assim que a gente poderia trazer de analogia, né? Não igual, mas uma analogia parecida com isso? Pode ser, mas essa síndrome é uma síndrome que não é uma doença, né? Não é nada prejudicial, não precisa tomar um remédio para isso. É realmente uma fase adaptativa, porque como ficou muito nessa questão do medo, tanto medo dele pegar a doença, quanto passar a doença para a própria família. Então, ficou esse receio, e que ainda tem, porque a doença ainda está aí, mas não é algo que você precisa tratar com medicamentos e nada disso. Tem sido um desafio para vocês, psicólogos? É um desafio principalmente na orientação aos pais. Os pais precisam dar muito apoio nesse momento. E os filhos só vão conseguir realmente sair dessa gaiola se os pais estiverem ali como a base, como esteio, como um ponto de segurança. E a gente tem visto, assim, muitos pais com muito medo, e com muito medo de pegar a doença, de passar para alguém, da morte. E nesse medo, o medo é contagioso, né? O medo é tão contagioso que quando você só enxerga pessoas com a cara, né, o visual do medo, isso já contamina e a pessoa fica com medo mesmo sem saber por quê. Então, isso vai ser um desafio, porque a gente precisa acalmar esses pais que também estão com um quadro ansioso, que também estão com um quadro depressivo, alguns vão ter um transtorno de estresse pós-traumático. Então, tem sido, sim, um desafio, porque não adianta você só acalmar a criança ou adolescente. Ele depende inteiramente da condição desses pais.
Nós podemos dizer que nós estamos vivendo um momento de pulsão de morte, doutora? É um pouco. E eu vou dizer que essa pulsão de morte sempre existiu, né? Piorou, vamos dizer que piorou. Mas a pulsão de morte, de você dizer não para a vida, de você dizer não para as coisas que são legais, para o prazer, isso existe em boa parte da população. Sempre existiu. E agora, com essa condição da pandemia, piora porque fica um medo realmente de viver. Doutora Patrícia, tem uma outra situação que a gente tem discutido aqui também com relação à volta às aulas e às questões das crianças, que é a violência contra crianças e adolescentes. E hoje, né, a gente vê isso claramente, né, essa situação que nos assola como sociedade, que traz um desafio muito grande, que traz para a gente também não só uma reflexão, mas uma necessidade de ação, né, na proteção dessas crianças. Como que a pandemia ela piora essa condição, né? Como que ela amplifica essa condição e quais os gatilhos que a gente pode trazer para essa conversa que podem minorar, né? Acho que acabar vai ser muito difícil, mas minorar essa condição de sofrimento e o papel da escola nesse momento, né? A gente tem falado aqui também muito sobre a volta às aulas no olhar só da educação, dos professores e tal, mas eu acho que agora também a gente está trazendo esse olhar da criança, né? Que o ECA traz com muita maestria, que é a melhor condição para que a criança se estabeleça e se dê e se enxergue como cidadã mesmo, de fato, e precisa ser protegida. Trazendo toda essa pergunta, que é gigante, mas como é que a gente trabalha tudo isso à luz da psicologia, da ideia da proteção da criança e do adolescente? Bom, então a gente vai pegar a primeira parte aí da pergunta. Nós tivemos uma quebra, porque a escola era a primeira que denunciava esse tipo de abuso, maus tratos, e como as crianças hoje não estão indo para a escola, não estão acontecendo as denúncias, mas não significa que não deixaram de acontecer maus tratos e abusos. Só que a escola agora já não detecta mais porque as crianças ficaram em casa. E eu participo como consultora também de alguns abrigos institucionais, e eles lá relatam muito isso. Houve uma diminuição do número de acolhidos, justamente porque quem mandava os acolhidos era a escola. Quem detectava uma questão, um problema ali era a escola. E a escola parou porque não tinha mais as crianças presentes. Como é que a gente pode fazer para diminuir essa questão do abuso e dos maus tratos? Você capacitar esses adultos que cuidam dessas crianças, né? O adulto só pode cuidar de uma criança bem se ele estiver bem. Se ele estiver estressado, cheio de problemas, com problemas anteriores à vida dele, na própria infância, a gente tem aí um histórico de que todo abusador foi abusado um dia, então nós temos que começar a tratar essas pessoas para que isso não se repita. Então, precisamos, sim, dar assistência psicológica para os adultos, principalmente as mulheres grávidas, os pais que estão esperando também filhos, para que eles possam ser adultos melhores e possam cuidar dessa criança de uma forma mais madura, com o adulto dele mais íntegro e mais racional, sem ficar tanto com explosões emocionais, que é o que causa esse maltrato. E qual é a importância da escola, né, nesse contexto, né, trazer para dentro da escola, né, os educadores, os professores entenderem que esse papel não é do professor somente, mas ele é uma mola, um elo fundamental nesse diagnóstico, nesse entendimento, né, porque nós estamos falando aí também que a gente precisa, quando a gente fala isso, a gente precisa pensar também quem cuida de quem cuida, né? Isso. Então, tem toda uma estrutura ali para ser criada. Então, a gente não joga
essa responsabilidade no educador, mas no sistema de educação e também nos gestores que estão ali naquelas escolas, que também precisam de cuidar dessas pessoas, que vão receber esse grau de informação também, para ver se essas pessoas também precisam de acompanhamento, né? Então, precisam. Como a gente pode trazer para essa conversa a importância do educador, da gestão, sim, do processo educacional nessa condição? Vamos lá, né? Eu trabalho principalmente na formação emocional de educadores. Então, eu trabalho há mais de 3 anos com isso, pegando os educadores e dando uma condução, uma maturidade emocional para que eles possam realmente conduzir a criança, porque senão o que acontece? A criança sofreu um trauma dentro de casa. E quando ela vai para a escola, é uma repetição daquele trauma. Então, a gente precisa ter educadores bem preparados e também sadios emocionalmente para que ele não proporcione para a criança uma repetição do trauma que ela já teve em casa. E como esses educadores foram, né, crianças traumatizadas, então a gente precisa tratar eles enquanto ser emocional, para que eles possam ter melhores condições, melhores tratativas com as crianças. Então, é fundamental isso. As escolas hoje, elas já percebem a necessidade disso, principalmente no terceiro setor. Eu vejo que tá um movimento assim, muito grande para que forme pessoas, né, educadores mais maduros, mais sadios, e algumas escolas também trabalham nessa linha. Mesmo as escolas que fazem um acompanhamento posterior, né, a criança fica meio período na aula e meio período em uma instituição. Essa instituição está preparando os educadores de lá para que eles possam ser educadores melhores. E é interessante que quando a gente finalizou o trabalho com esses educadores, eles mesmos relataram, olha, eu era uma outra pessoa, hoje eu consigo olhar para o meu aluno de uma forma muito diferente. E eu consigo conduzir os conflitos dentro de sala de uma forma melhor, mais sadia. Então, isso é brilhante, eu acho que as escolas deveriam instituir isso como uma norma. É necessário que os cuidadores sejam cuidados, né? Doutora, uma outra coisa também, o que a gente pode trazer assim, de violência inconsciente, né, que a gente não percebe, mas pratica, pelo conceito moral que a gente traz, né? Pela ideia de sociedade que nós tivemos em outros tempos, e ela se reflete aqui na frente, né? Quais essas sabotagens inconscientes, né, que trazem para a gente, que traz para todos nós essa repetição desses atos? E os cuidados, né, que a gente precisa ter, né? Terapia é um deles, né? Sim. É difícil a gente sozinho perceber o que está nos levando a repetir e até perceber que a gente está repetindo. Já Freud dizia que as neuroses eram repetições de traumas, mas a gente não se dá conta de que o que a gente está vivendo hoje tem total relação com o que nós vivemos na nossa infância. A gente acredita que não. A gente fala assim, não, é meu chefe, não, é meu colega, não significa que foi meu pai, minha mãe ou meu irmão. Então, é muito difícil para a pessoa sozinha ter essa percepção de que ela está repetindo coisas e muito tempo que ela está repetindo isso. Então, para essas pessoas, o gatilho vai ser mais difícil de ser percebido e não tem necessariamente um gatilho, porque o gatilho vai ser diferente para cada pessoa. Tudo que alguém fizer que relembrar aquele evento, ela vai reagir emocionalmente àquilo. E eu sempre falo, ó, bateu, toma que é seu. Nos seus incômodos, você precisa começar a entender o que tem seu ali dentro, porque a tendência nossa é culpabilizar o outro. Então, a gente fala, é culpa de fulano, foi porque alguém fez assim comigo, mas a gente não para entender qual é a nossa responsabilidade nesse jogo inteiro. E nós temos muita responsabilidade nisso. Quando nós ficamos impacientes, irritados, inseguros,
tem alguma coisa aí que foi do nosso trauma infantil. E a maior parte dos traumas, eles começam desde a época intrauterina e eles vêm até os 7 anos, mais ou menos. Então, boa parte dos traumas estão ali. Não significa que a gente não vai ter novos traumas, mas normalmente nós somos retraumatizados. E quando uma criança desperta alguma coisa que tem a ver com o nosso trauma, a reação é mais grosseira. Principalmente porque a gente está ali como uma figura de poder. E a gente está ali como uma figura que tem muito mais força do que a criança. E aí vai reagir de uma forma inadequada e vai traumatizar a criança. Os pais, nesse contexto, têm um papel fundamental. E qual é a responsabilidade que, além do objeto inconsciente, mas também a responsabilidade que eles precisam ter, é entender que, ou pelo menos precisam entender, que às vezes é necessário escutar a criança, né? Ainda mais hoje, nesse mundo mais digital, mais individualizado, que as crianças estão mais introspectivas. Como que a gente pode trazer a escuta da criança nesse momento, doutor? A escuta da criança tem que estar presente o tempo todo, mesmo quando ela não diz nada. Porque, às vezes, ela vai dizer alguma coisa com uma reação, com um olhar, com um comportamento diferente. Então, essa escuta, ela precisa ser muito ativa e o tempo todo, porque os pais são aqueles que deveriam estar ali protegendo a criança. E a gente viu até agora, nesse caso que passou, do Henri, como que a mãe não estava ali para proteger a criança. Não foi necessariamente ela quem agrediu, mas ela precisa ser a proteção da criança. Então, os pais precisam ser a proteção, e eles só vão conseguir ser proteção se eles estiverem ali inteiros, emocionalmente estáveis e ouvindo aquela criança. E escutar não é só o que ela diz, né? Então, eles falam assim, a criança não mente. Olha, em alguns momentos mente, em alguns momentos elas são coagidas a dizer alguma coisa, mas a escuta da mãe é muito diferente. Né? Então, quando você percebe, por exemplo, que o seu filho está doente, você precisa ter os cuidados, e ele não precisa te dizer que está doente. Você vai perceber que ele está doente porque ele está amuado, ele está mais quieto, ele era falante, agora ele parou de falar. Então, você vai perceber nas entrelinhas. Mas eu só consigo perceber nas entrelinhas, o adulto só vai conseguir perceber nas entrelinhas, se ele estiver emocionalmente bem, porque se ele tiver cheio de coisa na cabeça, cheio de problema para resolver, ele nem vai ver essa criança. É como se está ali, ó, o problema está ali, está gritando, mas eu não olho para esse problema, porque eu estou com os meus próprios. Essa coisa da introspecção, principalmente hoje com as plataformas de jogos, né? As pessoas falam assim, telefone celular acabou com a relação. Não é o telefone celular, é o comportamento humano, né? Como é que trabalha? E, obviamente, que nesse comportamento humano tem o vício, né? Que o vício digital é uma realidade hoje. Como é que trabalha isso, doutora? Como é que a gente pensa isso? Como é que a gente pensa nesses comportamentos, os comportamentos dos pais que terceirizam de alguma forma, né? Existe dentro de todas as pautas que eu tenho feito aqui, a gente percebe na fala de todos os profissionais essa terceirização mais amplificada da educação, né, e do comportamento do filho. Seja ele estabelecendo que o filho vai para uma escola, meu filho estuda numa escola privada, e ali ele não precisa ter compromisso com os pais, precisa ter o compromisso, né, da socialização com os pais e tal. E quando não é isso, é uma terceirização pelo meio digital, pela plataforma de jogos, então com o telefone, com o computador, com o notebook, com o tablet e tal. Como é que a gente traz essa ideia de introspecção para essa discussão e pensa isso, porque as pessoas não têm percebido que isso é benéfico por um lado, mas é muito maléfico por outro, porque além de você perder o convívio social, você também perde essa parte psicomotora, que é de deixar a criança conviver com você, com os problemas que você tem, que a casa tem,
a solidão que ele precisa ter, o ócio, essas coisas todas, doutora? Sim, é que muitas vezes os pais não querem ter o trabalho, porque dá trabalho, né? Criança dá trabalho, inclusive tem a musiquinha. E eles não querem ter esse trabalho. Aí eles vão terceirizar para a escola, eles vão terceirizar para qualquer coisa que deixa a criança quieta, né? É um filminho, um desenho. Então eles vão terceirizando. As crianças, tem as que já são naturalmente introspectivas e as que já são naturalmente voltadas para fora, para o meio. Então, as crianças, elas vão reagir também conforme a própria emoção interna, tá? Os que são mais introspectivos vão buscar e vão se enfiar nesse tipo de comportamento que é jogos eletrônicos, filme, desenho, seja lá o que for. Ele vai se enfiar porque ele já não tem muita tendência de sociabilizar. Só que, como hoje está tanto, a gente não está conseguindo separar quem realmente é introspectivo da pessoa extratensa, que é voltada para fora. E aí vai haver uma mistura. Então, aqueles que são introspectivos, a gente precisa mantê-los como introspectivos e respeitar esse jeito de ser introspectivo deles. Foi na época da Revolução Industrial que isso virou um grande problema, porque eles não aceitavam mais os tímidos ou os quietos como quietos, porque naquela época o bom era ter o cargo de vendedor, e para ser vendedor você precisava falar. Então as crianças que eram mais quietinhas, elas eram super estimuladas a falar, e isso é muito ruim para a criança quietinha. Para a criança que é mais falante, ótimo, ela estava no campo dela. Então, eu percebo que nessa linha, né, de introspecção e extratenção, a gente percebe que não há muito respeito até pelo jeito da criança. Ok? Que a gente também precisa estimular tanto o intratenso a voltar-se um pouco para fora, quanto o extratenso a voltar-se um pouco para dentro também. Né? A gente precisa de um certo equilíbrio. Mas um intratenso, ele nunca vai ser um extratenso excelente, e vice-versa. O extratenso também nunca vai ser o intratenso excelente. Então, a gente precisa respeitar o jeito da criança, mas com a nossa responsabilidade de adulto e de pais. É dever nosso sentar com a criança, conversar, por mais que ela seja tímida, quieta, introspectiva, o básico a gente consegue conversar. Então, não há desculpa para não se ter uma conversa com uma criança, ou um olhar, ou uma percepção, e dizer para ela o que você está percebendo, o que você está sentindo em relação a ela, porque ali também pode ser uma porta de entrada para ela falar alguma coisa. Porque quando a gente toca, a gente como pais, tá? Toca em algum ponto que é um ponto sensível para aquela criança, ela se emociona. Então, você percebe que você chegou no ponto certo. E os pais não têm feito isso. Eles estão preferindo passar para outros profissionais. Né? Tem até muito caso de colegas minhas psicólogas que atendem crianças e que elas falam, os pais querem que eu resolva a questão toda desde que não mexa neles. E isso é impossível, porque estamos trabalhando um sistema. E dentro de um sistema, um item interfere no outro. E se um item interfere no outro, precisa trabalhar os pais. A criança, ela traz alguma reação ou algum comportamento porque os pais, de certa forma, fizeram alguma coisa que a criança reagiu desse jeito. Não tem como trabalhar a criança sem trabalhar pais. Existe até um livro que se chama Pescando Barracudas, que o peixe barracuda é um peixe grande. Mas para você pescar o peixe grande, você precisa pôr um peixe pequeno no anzol. E esse peixe pequeno no anzol vai trazer o peixe grande, que é aquilo ali, que você quer aquilo ali, o peixe grande. Então, para trabalhar com crianças é muito isso, né? A gente aceita a criança, mas nós precisamos trabalhar mesmo, são os pais. Porque não existe essa questão da criança ter um problema, salvo alguns casos bem raros, tá? O que a criança está fazendo é reagindo ao ambiente, ao meio. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo nesse primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está entrevistando a doutora Patrícia, a gente está falando um pouco, não só da síndrome da gaiola, mas também do comportamento das crianças, dos adolescentes, dos pais também,
nesse momento de pandemia. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral com mais programa. Um minutinho só. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos entrevistando a doutora Patrícia. A gente está falando um pouco de psicologia, um pouco de síndromes, né, de gaiola, né, e de sofrimento mental nesses momentos de pandemia. Doutora Patrícia, você tem um estudo também interessante que é a constelação familiar. Já falamos aqui em outras oportunidades também. E eu queria perguntar para você como é que isso revela, como é que essa constelação se revela agora também neste momento de pandemia e nessa situação que a gente está vivendo, em que a gente estava vivendo uma correria desenfreada, todo mundo com muita coisa para poder fazer, e de repente você tem que se haver com você mesmo e com as suas relações dentro de casa. Aí as pessoas começam a perceber que a casa é pequena e as relações estavam meio perdidas e por aí vai, né? Como que a constelação familiar aparece nesse cenário? Então, a constelação familiar, ela vem elucidar alguma questão que a pessoa tenha. Então, se ela percebe, nesse período de pandemia, que as relações não são tão boas, nunca foram, né? Ou foram em pequenos momentos. E ela começa a perceber isso, significa que algo da família está gritando no sistema dela. Como eu falei, né? Nenhuma peça é sozinha. Toda peça ela vai sofrer a influência de todo um sistema. E nesse sistema a gente tem sistema familiar do pai, sistema familiar da mãe, aí se a pessoa casou, sistema familiar do cônjuge, com o sistema familiar do pai, da mãe dele. Então, é muito sistema. E nesse dançar do sistema, na valsa familiar, a gente vai percebendo que existem muitas questões para serem trabalhadas. E quando a gente fala de constelação familiar, é interessante porque fica só essa ideia de que são relações familiares. Não, é qualquer problema mesmo que apareça. Eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo ter dinheiro. Vamos olhar na constelação familiar, porque tem alguma coisa ali no sistema familiar que está impedindo você de fazer isso. Eu sou muito desorganizado. Vamos olhar também no sistema familiar, porque tem alguma coisa ali. É interessante que eu tive um caso de uma pessoa que ele trouxe mesmo essa queixa de desorganização. Ele falou, eu não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo me organizar. E quando a gente faz a constelação, a gente percebe que no sistema dele houve uma bisavó que ela perdeu um filho e aí essa bisavó tornou-se acumuladora. Então, a desorganização dele tem a ver com essa identificação com essa bisavó, mesmo que ele não tenha conhecido. Então, tanto na terapia sistêmica quanto na constelação familiar,
a gente vai ver que temos uma influência muito grande de todo o nosso sistema familiar. Então, todas as nossas ações, comportamentos, eles são baseados nesse sistema. Isso revela muito do conjunto da obra, né? E como que a pessoa, ela, não sei se a gente chama de tratamento, mas como que ela pode se haver com todas essas dificuldades, assim, não só no âmbito da terapia, mas também no âmbito da convivência humana, né? Sim. A convivência humana, ela realça o problema. Né? Se eu tenho alguma dificuldade qualquer, é na convivência, é nesse relacionar, e eu gosto da palavra relacionar, porque é relação mesmo, e é nessa relação que o outro se torna um espelho de mim, e eu consigo ver o que tem de ruim em mim para poder melhorar. Então, nessa relação, a gente consegue moldar, modelar muita coisa do nosso comportamento. Mas, muitas vezes, tem partes que eu consigo moldar, mas tem partes que não. Tem partes que eu consigo conviver bem, tem partes que não. A constelação familiar, ela só mostra qual é a origem do problema, ela não mostra o tratamento. Muitas vezes, só ter consciência é um passo para a cura, mas não é a cura em si. Agora, para a cura em si, a gente precisa mesmo de um tratamento, de uma terapia, seja ela qual for. Né? A linha que quiser, a linha que escolher, seja ela qual for. A gente percebe muito que antigamente era muito estigmatizado. Ir ao psicólogo era quase que você era louco. E hoje a gente percebe que isso diminuiu e que a ida ao psicólogo é uma necessidade. Ou seja, precisamos tomar conhecimento do nosso inconsciente, porque se a gente não tomar conhecimento, aí o nosso inconsciente nos domina completamente. E fazemos coisas sem perceber que estamos fazendo por isso. Eu discuto muita coisa aqui, mas esse talvez seja um grande desafio social que a gente está vivendo nesse momento contemporâneo. É porque a gente nunca passou por isso, sabe, Ederson? Ninguém nunca viveu. Então, se for olhar, a gripe espanhola foi muito, muito distante, né? Não tem quase ninguém vivo aí da gripe espanhola para contar como é que foi. Então, é algo de muito novo. E tudo que é novo causa medo. Aliás, além de ser novo, né? É novo e é perigoso ainda por cima. Então, a sensação que fica é uma sensação de medo, ansiedade. Então, tudo isso podemos considerar, sim, que é algo desses tempos, o pior que tem acontecido. Como é que você se vê como psicóloga nesse turbilhão todo, doutora Patrícia? Ederson, eu vou te confessar que houve muito aumento de procura, realmente nesse momento em que a pessoa teve que haver consigo mesmo, já não podia ter distrações, porque no nosso dia a dia, Ederson, a gente se distrai muito dos problemas mesmo. Então, a gente vai para o barzinho, toma um chopp, fuma um cigarro, e isso ainda é distração. Eu não penso nos meus problemas, porque eu estou sempre distraindo com alguma coisa. Na pandemia, não tinha essa possibilidade. Então, as pessoas tiveram que ficar em casa, tiveram que haver consigo, com os relacionamentos estando eles bons ou não. Então, tiveram que olhar para isso de uma outra forma. Então, eu vou te dizer que o número de pessoas que procuraram terapia nessa quarentena aumentou muito. Inclusive, teve muito movimento também, até de atendimento gratuito, né? Eu até participei por um período, atendendo gratuitamente pessoas que não tinham condições de pagar uma terapia, mas que estavam a ponto de enlouquecer. Esse esforço social, comunitário, faz bem também nesse momento de pandemia? Faz muito bem. Faz muito bem, porque é o momento em que todos nós estávamos perdidos, foi logo no início. Então, tanto a gente, psicólogos, quanto a comunidade em geral, estava todo mundo perdido. Então, todo mundo sem saber o que fazer, para onde que vai, o que pode, o que não pode. Então, é um momento em que você entra numa ação de gratidão, numa ação de ajuda, de assistência, que te fortalece para você continuar a conduzir as coisas. E eu até falo, né, pessoas que passam por depressão
ou algum transtorno, faça um trabalho voluntário, é muito útil, né? Não que você vá depender desse trabalho voluntário, porque ele não te dá renda, mas um período do seu dia, um momento, faça um trabalho voluntário para você aquecer o seu coração e entrar num outro nível de energia, porque a gente se conecta com a tristeza, com a depressão, com o medo, e quando você faz um trabalho voluntário, você se conecta com algo maior. Doutora, por que as pessoas têm muito medo da tristeza, hein? Isso, tem muito medo da tristeza, muito medo da depressão, e hoje em dia não pode sentir tristeza. É interessante porque eu vejo muitos clientes meus perguntando, né? Eu tô assim, eu tô triste, eu tô chorando. Será que é depressão? E aí a gente vai avaliar, né? Se tem algum histórico, alguma coisa aconteceu. E aí a gente percebe que sim, teve um acontecimento que justifique aquilo. Isso não é depressão, isso é só tristeza. É uma era de culto à felicidade e é uma era estranha, porque assim, ninguém tem a felicidade plena, todo mundo cultua ela e ninguém pode ficar triste. A tristeza é necessária. A gente tem aquele filme, Divertidamente, que fala o quanto a tristeza foi necessária para unir a família no filme. E trazer a vulnerabilidade. Nós somos seres vulneráveis. Nós precisamos nos encontrar nessa vulnerabilidade. Tem um livro também da Brené Brown, que ela fala muito isso, né? É a coragem de ser imperfeito. Como nós hoje cultuamos a perfeição. E nessa perfeição não cabe tristeza, né? Só cabe felicidade. É necessário ficar triste quando as coisas não estão boas. É um sentimento natural. Só que as pessoas não querem ficar tristes, aí logo querem tomar um remédio para acabar com a tristeza. Não existe isso, né? As pessoas precisam sim sentir a tristeza no momento de ficar triste, sentir a alegria no momento de ficar alegre. Só não pode perpetuar, né, doutor? Não, mas se perpetuar já é distimia, depressão, tem alguma coisa aí. Uhum. Doutora, antes de a gente encerrar esse segundo bloco, queria te perguntar também, além do medo da tristeza, as pessoas têm ficado muito ansiosas, né? E essa ansiedade é o medo de ficar sozinho, de lidar consigo mesmo, né? Essa ideia de correr o dia inteiro, da sociedade do cansaço, né? E da competitividade, né? Então, essa ideia de chegar em casa, você tem um turno, 2 turnos, 3 turnos, 4 turnos e tal, e se sentir cada vez mais produtivo, né? Uhum. E, obviamente, que isso te traz um esgotamento. Essa ansiedade que as pessoas têm de não chegar em casa, né? A casa é também um objeto de inimizade, né? Que a pessoa chega, então, assim, ela não tem nada arrumado, então ela tem que chegar em casa, já pôr a bolsa, o marido tem que chegar e já jogar os negócios por lá, já começar a arrumar a casa, fazer... Não pode chegar em casa e descansar, deixar as luzes apagadas, tudo desligado, e deixar aquela poeira baixar. Por que as pessoas está tendo tanto medo desse momento de solidão, assim, e isso tem gerado muita ansiedade? Esse medo da solidão também sempre existiu. Agora está mais evidente porque não podemos nos encontrar. Então ficou gritante o medo da solidão. Que a gente fala que solitude é uma coisa, solidão é outra. Então tem momentos que a gente gosta de ficar sozinho, e isso a gente chama de solitude. É aquele momento que eu me encontro comigo e eu vou me curtir, eu vou olhar as minhas necessidades, eu vou fazer um café, olhar um filme que eu quero assistir. Então, é esse momento eu comigo, que é muito necessário, inclusive. A solidão é a sensação da pessoa. Ela pode olhar isso como um momento dela, mas pode olhar isso apavorada. Nossa, eu tô sem ninguém, se eu morrer aqui, o que vai acontecer? Não tem ninguém, ninguém vai me acudir. Então, ela apavora com esse momento de solidão, que é uma sensação, inclusive, de tristeza. Existem momentos que a gente realmente precisa, mas também a gente tem que entender que tem momentos que a gente precisa sair da solidão e fazer um encontro, porque somos seres sociáveis, né? Somos seres sociais, inclusive. Então, se a gente precisa
do outro, e precisamos mesmo, né? A gente precisou para nascer, a gente vai precisar do outro para morrer, a gente sempre vai precisar do outro. Não tem como você ser sozinho. E a sensação que você está trazendo aí como ansiedade é muito nisso, né? Se os meus dias estão contados, se o meu tempo está acabando, o que eu estou fazendo? Né? Como é que vai ser? E eu aqui sozinho, como é que vai ser? E se eu precisar da ajuda de alguém? E se eu pegar a doença, quem vai me alimentar? Então, tem um monte de questões que passa pela cabeça que vai causar essa ansiedade na pessoa. Isso que você falou da pessoa já chegar e já vai arrumar casa, vai arrumar comida e etc. Ela não dá um tempo para ela, é para não pensar. Então, as pessoas fogem muito do próprio pensamento e inclui um monte de atitudes, ações para distraí-la. Antes era mais fácil, né? Tinha barzinho, boteca, agora a fazeção. Então, as pessoas estão trabalhando muito, elas estão fazendo muita coisa dentro de casa para se distrair do próprio pensamento, que pode ser esse pensamento aí de solidão. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo. Vou fazer mais um intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Patrícia, a gente está falando um pouco dos desafios psicológicos nesses tempos modernos, né? Um pouquinho parecido com Charlie Chaplin, lá o que ele falava nas entrelinhas, né? Mas um minutinho só nós estaremos de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está conversando com a doutora Patrícia, a gente está indo para a parte final dessa entrevista. Doutora Patrícia, nós estamos diante do desafio do século, que é o eu encontrando comigo. Sim, estamos. Né? O eu encontrando comigo e com todas as problemáticas que ele traz, porque quando eu encontro comigo não tem jeito de eu fugir mais de mim. E o encontrar comigo pode ser uma coisa super prazerosa, de crescimento, mas pode ser também algo muito ruim quando eu não estou de bem comigo mesmo. E eu tenho muitos motivos para me criticar, me julgar e me condenar. Então, esse não é um encontro legal quando eu estou nesse intuito de me julgar, me condenar. Aí é um encontro difícil. Uma pergunta que eu queria fazer também é sobre os excessos. O que o excesso significa na situação mais originária do sujeito? O que ela representa daquilo que faltou na criança e está no adulto hoje como reflexão, reflexo dessa? Sim, o excesso é a falta, né? Tudo que está em excesso é porque estava faltando alguma coisa.
e a gente vai sobrepondo como se pudesse substituir. No fundo, é falta de ser amado. A pessoa não se sentiu amada e aí ela vai buscar fugas. Então, esse excesso pode ser excesso de comida, excesso de compra, excesso de cigarro, de qualquer coisa, vícios, né? E essa pessoa vai fugindo de si. Isso é uma anestesia. Ela se anestesia e no momento que ela está ali com a comida, com a compra, seja lá com o que for, ela está naquele momento anestesiada, é como se naquele breve momento tivesse um alívio daquela sensação de não sou amada, não sou vista, mas que depois volta tudo. Então, por isso que é tão difícil terminar os excessos, porque a pessoa, ela é jogada novamente para ter outro excesso. Porque a sensação, enquanto está ali no uso de seja lá o que for, é uma sensação agradável e ela quer essa sensação. Mas no fundo, todos nós, tendo excessos ou não, todos nós buscamos ser amados. E os afetos? Como que a gente trabalha os afetos e como é que a gente trabalha isso na transferência para o outro? Isso é um ponto, assim, crucial, sabe? Porque quando a gente transfere para o outro uma necessidade que é nossa, como se o outro tivesse que suprir isso, a gente está demandando do outro alguma coisa que talvez o outro nem tenha para dar. E o outro só pode dar aquilo que ele tem. Então, a gente vai ficar ainda mais faltoso. Ou seja, eu já tinha uma falta, demando do outro, o outro não me entrega, eu fico ainda mais faltoso. O que precisa para as relações? A gente precisa tratar com adultos, porque quem é o faltoso nessa história é a criança interna. E nós precisamos trazer o adulto para a relação. Muitas vezes, quando você vê brigas de amigos, brigas de casal, normalmente tem ali duas crianças brigando. Não, você fez isso, não, você fez aquilo, não, eu quero isso, você não me deu. É uma criança, e é a criança interna dele. Enquanto ele não curar essa criança interna e trazer o adulto para a responsabilidade, para a relação, porque quem tem que se relacionar é o adulto, e não a criança. Enquanto não trouxer esse adulto para a relação, nós vamos ter relações difíceis, mais complicadas. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui no Cultura Geral, viu? Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Ficamos por aqui com essa pauta que foi super bacana com a doutora Patrícia e voltamos amanhã aqui no Cultura Geral com mais uma pauta super especial. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.